Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aula então será para começar a se estudar sobre o tema da Revolução Inglesa. Bom, o que foi a Revolução Inglesa, gente, né? A Revolução Inglesa ela tem, né, como nome também na história, a primeira Revolução Burguesa. Vai ser um momento então em que a burguesia ela vai derrubar o poder do rei. Né? O rei, por ser uma monarquia absolutista, ele exercia o poder de forma autoritária, ele privilegiava alguns membros da sociedade, não tratava, né, a sociedade de uma forma, né, igualitária. Então, acaba que essa burguesia, né, mediante as situações até de impasses, né, econômico, ela vai começar a lutar para que nada atrapalhe as trocas, né, financeiras, o seu aumento pelo lucro, enfim, ela vai começar a exigir, né, que o rei não seja um entrave econômico, né, que não barre o seu crescimento. Então eu vou começar, né, a falar sobre alguns pontos importantes no contexto da Revolução Inglesa para que o aluno consiga, né, entender o propósito, né, desse assunto. Então a gente tem que ficar sempre com essa ideia de que a Revolução Inglesa ela acontece obviamente na Inglaterra e que ela vem para derrubar o poder desse rei. Ok, gente? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, a Revolução Inglesa então vai derrubar o antigo regime. O que é o antigo regime, gente? O antigo regime é o poder do rei, né, junto com a sua política mercantilista, né, e junto com a intolerância religiosa. Aqui, pessoal, né, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. A Revolução Inglesa, então, né, ela vai representar uma revolução, né, que manifestou uma crise que estava acontecendo na Idade Moderna, né, principalmente no abuso do poder do rei, né, por ser absolutista, uma pessoa que não abria o debate, não escutava os anseios dessa burguesia, né, o poder monárquico severamente limitado, passa a ser agora limitado com a Revolução Inglesa, cedeu a maior parte de suas prerrogativas ao parlamento. Então o parlamento vai ganhar força na Inglaterra a partir da Revolução, né, e se instaura, né, na Inglaterra uma monarquia parlamentarista, ou também chamada de constitucional, tá? Então todo esse processo aí começa pela Revolução Puritana, que eu vou explicar para vocês, que é o início ali 1640 e termina em 1688. Bom, obviamente que a Inglaterra sempre tentou restringir o poder do rei, né? Já com a Carta Magna, né, lá de 1200, né, e 15, já se tinha essa questão de se reduzir o poder do rei. Mas o rei foi começando a ganhar espaço, e na Idade Moderna outros países também adotavam monarquias absolutistas, e aí, claro que o rei, né, começou a se tornar essa pessoa extremamente incontestável, né, o seu poder autoritário. E aí, claro que a gente tem que falar um pouquinho sobre o parlamento inglês. O parlamento inglês é onde estão os senadores e deputados, antigamente. Hoje, na atualidade, é eles que governam a Inglaterra hoje, né? Então, se tem essa monarquia atualmente, desde o momento lá dessa Revolução Inglesa, nesse período que a gente está estudando, quando se tirou o rei, se colocou sim um outro rei, mas não absoluto. Então, não se tem mais uma monarquia absolutista, sim uma monarquia parlamentar constitucional, onde esse parlamento aqui, ó, senadores e deputados, eles vão barrar o poder do rei. Se o rei não decide mais nada na Inglaterra sozinho. Então hoje tem uma rainha, mas ela é mais uma figura, né, ali histórica, e eles mantêm ainda essa questão, né, nobre da Inglaterra, mas ela não decide nada, né? Quem decide tudo é o parlamento e tem votação para primeiro-ministro. Então, a importância da Revolução Inglesa é nisso, ó. Ela derruba o sistema monárquico absoluto e aí se instala uma monarquia parlamentarista. Bom, ela foi considerada, aqui nós temos três, né, reis.
a Elizabeth I, que seria a filha do Henrique VIII, que fundou a Igreja Anglicana, né, que se casou várias vezes, aquele rei, e que ela nunca se casou, né, e ela não tinha herdeiro. Ela até ficou sendo considerada na história como uma rainha virgem. Então ela não teve, né, marido, não teve herdeiros, e aí vai passar o trono por um parente, que é o primo, o Jaime I. Depois do Jaime I, ele tem um filho, aqui acaba a dinastia, ó, porque é uma família, ó. Então a dinastia Tudor acaba e se instala uma dinastia que é chamada de dinastia Stuart, né? Aqui nós temos o Jaime I e depois o filho, o Carlos I. Quando chegar aqui na vez do Carlos I, ele vai ser muito autoritário e aí vai começar o que a gente está estudando, que é a Revolução Inglesa, tá? Então a Revolução Inglesa ela é chamada de Primeira Revolução Burguesa. Aí a Revolução Puritana. O que acontece na Revolução Puritana? Nós vamos ter aqui o rei, que era muito autoritário, né, que é o Carlos I, que naquela época já tinha adotado uma religião diferente da católica, né? Lembram lá das reformas religiosas? Então, aqui o rei era anglicano, de religião anglicana, e o parlamento era calvinista, que a gente chama de puritanos. Então, o parlamento, né, vai brigar com o rei Carlos I, porque ele era autoritário, a burguesia já não estava muito satisfeita, e aí um deputado chamado Oliver Cromwell vai criar um exército, né, porque o exército do rei era um exército de pessoas que nasciam, né, na nobreza e aí faziam parte então do exército, eram convidados. E o Oliver Cromwell, como estava criando o exército do parlamento, não tinha muita escolha, ele começou a recrutar qualquer membro da sociedade, pobre, rico, classe média, quem quisesse e tivesse vocação para lutar no exército. E aí o exército do parlamento vence o Carlos I, ele vai acabar sendo executado, ok? Essa aqui é chamada de Guerra Civil ou Revolução Puritana. Foi a única fase de todo o processo que a gente está estudando, que é a Revolução Inglesa, que foi uma guerra, né? Que realmente foi um enfrentamento armado. Então o Carlos I vai ser derrotado, executado, e o exército do parlamento ganha graças ao exército aqui criado para defender o parlamento, um líder que era o deputado Oliver Cromwell. Bom, o Cromwell, gente, como ele ganhou a Revolução Puritana, ele vai instalar uma república, que a gente chama de República Puritana. Ele instala a primeira república e única que se teve na história da Inglaterra. Então, obviamente que ele não vai parar por aí, ele vai fechar o parlamento várias vezes, vai se tornar um ditador, né? Então, república é só no nome, gente, porque na verdade uma república seria uma coisa democrática, né? E aqui ele acaba se tornando um ditador, então o cargo dele passaria para o filho, quando ele morresse. E uma das criações importantes do Oliver Cromwell, gente, foi o ato de navegação. Isso aqui é importante para que vocês possam entender. O ato de navegação foi criado em 1651, onde dizia que tudo que era navio, que fosse chegar à Inglaterra, se ele fosse levar mercadoria ou se viesse trazendo, tinha que ser navio inglês. Não podia ser navio de outros países, estava proibido. Só podia entrar e sair da Inglaterra navio inglês. Com essa medida ele provocou uma guerra contra a Holanda, né? Porque a Holanda não aceitou essa proposta. Acabaram perdendo e a Inglaterra se tornou uma das marinhas mais poderosas, né, desta época. Bom, quando o Oliver Cromwell ele morre, ele deixa o filho dele, né, porque ele tinha instalado uma ditadura hereditária. Então ele deixa o filho dele, que seria o Richard, ele vai assumir o poder, vai ficar só 8 meses, tá, no poder, e ele acaba tendo a Inglaterra ficando sem um governante. E aí eles vão procurar restaurar a monarquia absolutista de novo. Sim, vão procurar fazer isso. Aí vão pegar o filho do Carlos I, que tinha sido executado, que é o Carlos II, tá? O Carlos II sobe ao trono e ele pensa assim: olha, meu pai, né, ele já foi executado. Eu não vou dar bobeira, né? Eu vou ser uma pessoa mais tranquila no meu governo, vou agir de acordo com o parlamento. E ele manteve, né, todo um período
tranquilo de governo. Quando chegou a vez do Jaime II, o Jaime II foi uma pessoa muito autoritária, complicada, e aí o parlamento começa de novo a ter um atrito ali com ele, né, porque o parlamento representava os interesses da burguesia. E aí, dito e feito, né, gente? Vamos para a última fase da Revolução, aonde a filha do Jaime II, que era a Maria Stuart, ela se casa com Guilherme de Orange. Só que o parlamento vai fazer um acordo com Guilherme de Orange, que era o genro do Jaime II, pedindo para que ele assinasse um documento e que esse documento iria, né, limitar o poder do rei, ou seja, chegaria então aquilo que eu falei, que é importante na Revolução Inglesa, o fim da monarquia absolutista, porque ele ia assinar o Bill of Rights. O que era o Bill of Rights, gente? É a declaração de direitos, ou seja, com esse documento o parlamento vai submeter o poder do rei ao parlamento. O rei perdeu o poder, ele não é mais um monarca absolutista. Agora, tudo que for lei que vai ser aprovada ou revogada, né, proibida, reprovada, vai ser, na verdade, uma escolha do parlamento, né? Então, aqui é o fim da monarquia absolutista e o início, né, da monarquia parlamentar. O parlamento toma o poder na Inglaterra, né? Então se tem aí liberdade de expressão, né, a burguesia tendo seus interesses defendidos. E esse período ele tem um nome na história da Revolução Inglesa, né? Porque a gente teve a Revolução Puritana ou Guerra Civil, que é aquele primeiro momento. Depois a gente tem a República de Cromwell, né? A restauração monárquica e a última fase, que é chamada de Revolução Gloriosa. Gloriosa porque não teve derramamento de sangue. Foi o momento, então, que o Guilherme de Orange, que era o genro do Jaime II, assina esse documento, ele se torna rei, derruba o sogro, né? E acaba instalando-se uma monarquia parlamentar. Então, essa é a importância da Revolução Inglesa, gente. O absolutismo tem fim na Inglaterra. É instalado um novo regime. A Revolução Inglesa coloca fim ao poder desse rei. Ele não vai mais agora ser um líder nato, né, autoritário, absoluto. Então é o primeiro país que derruba o sistema absolutista na história, tá? Bom, é aí também que começa a surgir os pensadores, né? Alguns pensadores como John Locke, que é o pai do iluminismo, vai ser o próximo assunto que a gente vai estudar, né? Como matéria nova, óbvio, a professora não vai acelerar um monte de matéria, a gente vai com calma. E o John Locke, então, gente, ele é uma pessoa extremamente importante e ele cria, né, aí a base, né, da luta pelo antigo regime, pelos abusos do rei. Ele vai acabar indo para a França, onde ele vai, né, esse movimento, que é um movimento iluminista que nós vamos trabalhar mais adiante, vai ganhar força. Ok, pessoal? Então, vamos por aqui. Nós já vamos começar, então, a estudar esses assuntos agora e espero que vocês tenham gostado.